Fala, gurizada. Vamos lá? Começou a semana e muito frio. Aquele negócio de... sei, uma semana atrás aí que a gente andava de bermudinha na praia, numa casa... Gafanhotos recuaram. Recuaram, numa casa completamente aberta na praia, querido pelos vizinhos, aquele negócio ali. Agora não, porque agora fechou tudo, meu velho. Tá muito frio, tá muito frio. Chegou o inverno. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar. Sabe que o inverno é tido como a estação do ano em que as pessoas ficam mais elegantes por conta das suas vestimentas. E eu queria te dar parabéns por essa combinação belíssima que tu estás fazendo de um blusão azul e embaixo aparecem alguns detalhes de uma blusa preta. Então o azul e o preto em ti ficaram muito bonitos, Silvio Benfica. Não sei se foi intencional ou não, mas eu queria te dar parabéns. Eu também gostei, quero dar parabéns ao Silvio Benfica pela paleta de cores escolhida. Estou aqui para provocar. Quando eu estava colocando a blusa hoje, eu quase coloquei uma vermelha. Eu digo, não, mas hoje é dia de baldaço. E sexta tu tava com uma vermelha, Silvio. Sexta tu tava com uma vinho. Mas aí ele não viu, né? Não, ele não viu, ele tava no segundo programa que ele faz. O favorito dele é esse aqui. No Rio Grande do Sul é assim, quando as coisas são favoráveis para o Internacional, coincidentemente eu não estou vendo. Baldasso. Sempre quando eu estou vendo, elas são prejudiciais ao Internacional. Baldasso, parecendo o Zordon do Power Ranger, todo de preto com esse cabeção aí na frente. Zordon. Como era o nome do Power Ranger, o bonecão aquele? Só que eu já falei, esse cavanhaque não dá, tá parecendo o Raul Seixas da Serra. Cara, não dá esse cavanhaque. Tudo agora e vou deixar a barba aqui, ó, desse tamanho. Te prepara. Novo visual. E vou botar brinco. Eu tô aqui pra chocar. Tu tá aqui pra provocar e eu tô aqui pra chocar, Silvio Benfica. Tá, mas pra isso não precisa colocar brinco. Não, tudo bem. É só uma questão estética. É só aparecer e tu já tá chocando. Tá bom. Aliás, como diria um amigo nosso, nós estamos aqui perdendo tempo com essas futilidades que nós estamos fazendo. Isso é menos que futilidade, isso é falta completa de assunto. E enquanto isso, o Campeonato Gaúcho está sendo praticamente cancelado, Silvio Benfica. Praticamente cancelado. Sabe por quê? Não, já que tu é formado em contabilidade, qual é o tamanho do prejuízo financeiro? Eu queria te dizer que Abre o teu livro caixa. Eu, ao contrário dos caras que estão dando cachorro aí sobre títulos de doutorados e mestrados, eu sou técnico em contabilidade. Quer dizer, o senhor Rodrigo Capello, lá que botou a matéria do Inter, quando quiser discutir comigo, ele vai ter que apresentar algum título que lhe dê capacidade de falar sobre números, porque eu tenho capacidade técnica de falar sobre números, porque eu sou técnico em contabilidade, só para deixar isso bem claro. Perfeito, eu também sou técnico em contabilidade, formado lá no Colégio Borges e Medeiros, em Osório. Também é para deixar claro, e agora estou até me dando conta do que durante esse período aí de home office eu podia ter feito um monte de imposto de renda. Tem capacidade, tem um título para isso. Perdi dinheiro, Kleber. Mas eu acho que as pessoas que não fizeram a declaração de imposto de renda ganharam muito mais, Silvio. E tu é formado no quê? E tu é formado no quê, em auxiliar de auxiliar de laboratório de análises químicas. Olha aí, cara. O que tu faz com isso? Cara, eu podia fazer muita coisa, mas eu sou uma nulidade em química. Né? Fazer Tu sabe o que isso significa, Benfica? Isso significa que o Maiká é o único ratão desse programa que não tem nada de nada. É verdade. Eu sou o único com... então vai ser título. Possivelmente será indicado para o Ministério da Educação, Fabio. Eu só tenho segundo grau, tô na disputa aí pelo Ministério da Educação. Ô, Benfica, vamos falar sério. Eu cobrei bastante nesse final de semana, fiz alguns vídeos sobre isso, que eu achei, a minha colocação era a seguinte, que o governo do Estado desse um indicativo ou uma definição sobre o gauchão, porque nos bastidores já circulava a informação que o governo não ia autorizar o gauchão para 19 de julho, que é o pleito da Federação Gaúcha de Futebol, com o projeto enviado e tal, só que ninguém oficializava isso. Isso é muito ruim. E aí o que aconteceu? Hoje pela manhã, o Francisco Xavier, que é
secretário de Esporte e Lazer do estado do Rio Grande do Sul, deu uma entrevista à Rádio Grenal que eu vou entender como uma manifestação oficial. E em determinado momento ele disse o seguinte: não tem gauchão 19 de julho. Fim de papo, não há nenhuma possibilidade, quem sabe no começo de agosto. Ele disse isso. E como nós temos futebol, como nós temos, Benfica, o indicativo da CBF, de que se houver possibilidade de voltar o futebol, no começo de agosto nós estaremos retomando o Brasileiro e a Copa do Brasil, eu depreendo o seguinte, que eu acho que o gauchão começa a dar adeus. Se 2020 ou nós não teremos campeão, ou o Caxias vai ser decretado campeão. Eu acho que o que vai determinar o campeonato gaúcho acontecer ou não é o movimento do campeonato paulista. Os clubes de São Paulo estão liderando um movimento contra o início do brasileiro em agosto, né, porque se sentem prejudicados. Isso é o mais engraçado, né? A preocupação dos clubes paulistas não é com a pandemia, né, é um desequilíbrio técnico, porque os 4 candidatos, né, de fora de São Paulo, que são Flamengo, Grêmio, Inter e Atlético Mineiro, eles, pela ótica dos paulistas, estão em vantagem, porque já estão treinando há mais tempo. Então, São Paulo também acho que vai começar aí por final de julho o Campeonato Paulista, né? Os times estão começando os treinamentos agora. Então, acho que isso vai balizar o Campeonato Gaúcho e o início do Campeonato Brasileiro. O movimento de São Paulo, não por sensatez, né, mas por um critério de avaliação técnica e luta pelo título, vai atrasar a retomada. Eu acho que o Campeonato Gaúcho ainda acontece, e o Francisco Vargas, o Fabiano e demais colegas, já tinha dito, né, que 2 de agosto seria uma data mais interessante. Quando a Federação Gaúcha apresentou aquele protocolo há 2 semanas para o governador Eduardo Leite, inclusive quem recebeu foi o Eduardo Vargas, a data ainda era 19 de julho, né, e quando se falou, disse, olha, acho que 19 de julho a bola não rola. E isso já parece confirmado. Não teremos Grenal no dia 19. Ou tu posterga esse início das competições nacionais para setembro e dá o agosto para a galera toda terminar os seus regionais, ou alguns estados não vão ter regionais. Alguns vão ter. Rio de Janeiro está voltando, inacreditavelmente com público, inclusive. Bahia confirmou hoje que vai retomar um regional em julho. Santa Catarina retoma em julho. Minas Gerais retoma em julho. E o mais curioso disso, já que a gente comete a insensatez num momento como esse de falar de desequilíbrio técnico, o mais curioso disso é que o Inter e o Grêmio, em determinado momento nós colocamos o seguinte, olha, o Inter e o Grêmio estão voltando a treinar antes que todo mundo. Quando voltar ao futebol, eles vão estar melhor preparados fisicamente e tal. Inverter o processo. Porque é muito provável que o Inter e o Grêmio caiam de paraquedas numa competição nacional sem ter jogado regional, sem nenhum ritmo de jogo. Enquanto outros clubes grandes brasileiros vão chegar aos campeonatos nacionais tendo já terminado seus regionais e com o ritmo de jogo. Sim, mas na relação com os clubes gaúchos, para um futuro campeonato gaúcho, futuro encerramento do campeonato gaúcho, aí Grêmio Internacional estão bem na frente, né? Ah, não, isso sim. Isso sim. Benfica, não tem como tu enfiar campeonato gaúcho em agosto se começarem as competições nacionais. É inviável, nenhuma possibilidade. Porque vai concomitantemente vai estar voltando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, 2 jogos por semana. Lembra que a gente falou aqui, eu acho que não era no programa que tu estava na quinta-feira, como fazer, eu até fiz essa pergunta para o Maicá, como colocar num espaço de 5 ou 6 meses Campeonato Gaúcho, que ali a gente já estava falando que não teria gauchão em julho, só em agosto, então Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e talvez Libertadores da América. Agora nós estamos aí, né? Porque não tem mais gauchão em julho, vai ter em agosto, terá o gauchão, e se terá, como fazer isso aí, cara, para juntar tudo. Não vai. A única possibilidade é essa que o Kleber coloca. De um anseio e o pleito dos clubes paulistas encabeçando o processo faça com que a CBF postergue mais um mês o reinício das competições, para setembro. Que aí tu teria alguma folga no agosto para que todos terminem os seus regionais. E, gente, nós estamos falando de possibilidade aqui, tá? Não tem garantia nenhuma. O prefeito de Canoas, ontem à noite, foi ao Twitter dizer que ele extrapolou a capacidade de leitos nos hospitais de Canoas. O prefeito de Canoas foi ontem quase pedir socorro nas redes sociais, dizendo chegamos ao colapso. Ele praticamente disse isso. Então, no meio disso, nós imaginarmos que em um mês vai estar tudo normal e nós vamos estar voltando ao futebol no começo de agosto, eu não tenho garantia nenhuma, cara.
Maiká, fala aí, Maiká. Sempre lembrando o seguinte, num mês, até o final de julho, o Brasil terá, que pena que isso vai acontecer, mas infelizmente vai acontecer, cerca de 100 mil mortos. Eu chamei o Maiká, mas eu acho que o Kleber queria fazer uma colocação ali. Eu guardo 2 papéis aqui, né? Um é o famoso giro rotacional, para não esquecer dessa expressão maravilhosa, e outro é um rascunho que eu fiz aqui, eu acho que em abril, se eu não estou enganado, de quantas datas a gente precisa para fechar o calendário e não cancelar nenhuma competição. 7 datas para o Gauchão, 38 para o Brasileiro, 11 para a Copa do Brasil e 10 para a Libertadores da América. Se a gente começar o futebol em agosto, a gente vai ter 44 datas, sendo que são necessárias 55. Mostra de novo aí esse teu cálculo aí. Esse aqui? É esse do papelzinho com as datas. Isso aí. Ô, Maiká, eu acho que o Kleber errou. Isso aí é jogo do bicho. Tá com muita cara de jogo do bicho isso aí, cara. Então, o jogo do bicho usa um bloquinho assim, Silvio. É? Daí aí tu bota um carbono pequenininho recortado aqui, e aí tu faz, né? Põe a data do jogo e tu põe aqui no cantinho o teu número na banca, né? O teu número de bicheiro. Aí tu bota o teu palpite que vai dar na cabeça, que é o primeiro, o número e o valor que tu aposta. E depois tu bota do primeiro ao quinto. E aí tu bota, né, o número, se tu quer jogar só centena ou milhar, e no fim tu faz a tua aposta. Uma notinha fica no bloco e a outra tu destaca e dá pro cara que aposta. Cara formado me disseram que é assim que funciona. Cara formado em química, sabe tudo, né? Um amigo meu me disse que é assim que funciona, né, Kleber? Exatamente. Isso. Maiká, é o seguinte, Maiká, como tu tá aí quietinho, tá, os próximos 15 minutos são teus. Obrigado. Ô, Silvio, não, me nego. Aqui, ó. 15 não. O Kleber é só coneta, ele anota minhas expressões, fica me coneteando agora. Aqui, ó, eu tô com que cabelo bonito, Baldassi, que cabelo bonito. Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. As inovações de visual do Maiká, cada programa, ele precisa me avisar antes, cara. Porque eu recém almocei quando eu entro no programa. Falou o Raul Seixas. E o Baldassi, ele tem a pretensão de chocar. Né? Falou o Raul Seixas. É só olhar pra tela. Falou o Raul Seixas de Nova Milano, tá bom. Olha aqui. Silvio Benfica, a única pessoa que fala sério nesse programa, o único jornalista sério nesse programa, o único da educação. Olha aqui, tô com um card aqui. Repete que deu um corte aí quando tu tava dizendo a única pessoa que fala sério nesse programa. O Silvio Benfica, a única pessoa que fala sério nesse programa, o único que não pode ser ministro da educação. Porque tem diploma. Olha aqui, eu tô com um card da Prefeitura de Porto Alegre com números, tá, sobre Covid, para ajudar nessa análise aí que o Baldassi está fazendo sobre o retorno ou não do Gauchão. Internados em UTI. No dia 5 de junho, começo desse mês, 46. 20 dias depois, no dia 25, 112. Tá na tela aí para quem quiser acompanhar também. Casos confirmados, 1.577 no dia 5. 20 dias depois, 3.171. Óbitos, 44 no dia 5 de junho, no dia 25, 75 óbitos. Sendo que esse número de mortos vai crescer muito, porque esse número de 75 ainda é um resquício de lá atrás, dos casos confirmados quando a curva estava baixa. A gente tem, no dia 5 de junho tinha 1.570 casos confirmados. Hoje a gente tem 3.170. Dobrou. Então pode ter certeza que o número de óbitos, não sei se vai dobrar aqui em Porto Alegre, mas vai aumentar muito. Muito mais do que esses 75 que a gente tem hoje, que até então é uma situação controlada. Essa fala do secretário, né, dizendo que dia 19 de julho não volta, é porque ele está consciente do que está acontecendo. Ele está consciente de que tudo isso que foi feito até agora não foi o bastante, né? E que essas discussões de abre, não abre, cidades que abrem, cidades que fecham, essa desinformação que rolou em torno do Covid acabou levando a isso. Até a orla cheia no final de semana. É bom que tá chegando o inverno, frio, nublado, chuva, porque as pessoas sentam a bunda em casa, não saem mais pra rua. E 19 de julho pode esquecer o Gauchão. Agora eu acho que a realização ou não do Gauchão não vai... Claro, depende muito da questão de saúde, mas vai passar por toda uma negociação entre federações e CBF e TV. Tem toda uma discussão por trás disso. Não sei se tem tempo para tudo isso,
né? Não sei como é que vai ficar, não digo que vai acontecer o Gauchão ou não, mas que a gente vai ter uma longa discussão quando puder retornar, isso a gente vai ter. Principalmente envolvendo o que comanda, né? Os clubes, a federação, a CBF e a Rede Globo, a RBS. Bom, deixa eu falar uma coisa a respeito disso, acho que o Baldasso chegou a tocar. Enquanto isso, o que acontece no Rio de Janeiro é uma tragédia, em termos de decisões da parte nesse caso específico, da parte do glorioso prefeito Crivella, na questão do futebol. O Campeonato Carioca não apenas voltou, foi interrompido, voltou de novo ontem, teve um jogo do Fluminense, aliás, levou 3-0 do Volta Redonda? Voltaço. Foi do Volta Redonda, voltaço. Perfeito. E logo depois já tinha a rede social correndo a mil com torcedores do Fluminense pedindo a saída do Odair. Mas o que é isso, cara? O campeonato recém voltou, um jogo só, já acontece isso. Olha o que é o futebol, é um negócio impressionante. Mas isso é só um recorte. Eu queria dizer o seguinte, voltou o campeonato, e se não me engano, antes do jogo do Volta Redonda contra o Fluminense, eu acho que foi desse jogo, 3 jogadores do Volta Redonda testaram positivo nos testes que foi feito. E aí o jogo saiu. Isso é uma aberração. Mas mais do que isso, a aberração é voltar o Campeonato Gaúcho com o público. Me ajuda aí, Baldasso. É um terço, o Carioca, aliás. Me ajuda aí, Baldasso. É um terço do estádio? Um terço da capacidade com distanciamento de 4 metros entre os torcedores na arquibancada. Eu vou te dizer uma coisa, tem gente que precisa ser presa aí, cara. Mas o Benfica, o problema está nesse risco para a saúde das pessoas por tudo isso. Mas trazendo para a realidade do futebol, tem uma outra coisa. Isso pode ser um marco acontecendo uma tragédia de contágio para trancar o futebol de vez no país. Não esqueçamos que há indícios bastante fortes de que na Itália, por exemplo, onde foi um horror, o processo todo de contágio começou num jogo de futebol. Então, daqui a pouco, um terço é pouco. Maracanã cabe 80 mil pessoas. Imagina um terço do Maracanã e daqui a pouco 30 mil pessoas, 20 mil pessoas se contagiando ao mesmo tempo. Isso vira uma tragédia. E vira uma tragédia, e essa tragédia pode, além de tudo que ela significa para a saúde das pessoas, ela pode definitivamente depor contra a volta do futebol. Então é ruim é risco por todos os lados, Benfica. Cara, o que justifica uma decisão como essa? É uma decisão para abrir por completo os templos religiosos também no Rio? O que pode, Kleber, justificar uma decisão enlouquecida como essa, não só fazer o futebol voltar imediatamente, mas colocar público dentro do estádio? E outra coisa, qual é o protocolo que garante a execução do que foi estabelecido? Esse episódio do Volta Redonda com 3 jogadores com resultado positivo, né, e o resto do grupo vai para uma partida, isso é um absurdo, né? E aí não basta toda a discussão que vem uma nova polêmica do prefeito Crivella prometendo para 10 de julho a volta com o público. Nem na Europa, né, que já está no estágio muito mais avançado, é permitida a presença de torcedores no estádio. O Rio de Janeiro acha que o futebol literalmente é a ilha da fantasia. Tudo pode e vamos em frente. Através do futebol vamos passar essa pandemia. Outro absurdo do final de semana, Silvio, é o René Simões, né, pregando a volta do futebol, porque tem amigos dele que tá batendo na mulher e batendo nos filhos. Cara, o mundo está perdido. Pois é, cara. Como é que o René Simões diz uma coisa dessa? Não, outra coisa. Vem cá, cara. Denuncia os amigos. Ele tem que ser procurado pela polícia para que diga qual é o amigo dele que bateu na mulher, cara. Isso é um absurdo que ele disse, cara. Cara, as pessoas estão perdendo a noção. Estão enlouquecendo. Por isso esse layout do Maikai. Por isso que esse programa ainda é um baluarte do equilíbrio dentro da sociedade gaúcha.
por incrível que pareça. O grande protagonista do final de semana, para mim, foi o Botafogo, né? Pela posição que vem mantendo, né? E que apresentou, né? E mesmo sendo pressionado, criticado e até punido pela Federação Carioca, né? Não abriu mão do seu posicionamento. O Paulo Autuori pegou 15 dias de suspensão por criticar a pressão que a Federação Carioca coloca para a volta do futebol em meio à pandemia. Os jogadores entraram com uma frase, com um recado direto para a Federação Carioca, que é protocolo bom é o que respeita as vidas, né? E quando a bola rolou, os jogadores também se posicionaram a respeito do racismo, que é um assunto que precisa ser discutido, né? Não basta só um gesto ou ações, digamos, extemporâneas ou sem uma sequência, né? Acho que é uma coisa que está muito enraizada dentro do futebol e que as pessoas fecham os olhos, viram as costas. Pois é. Fala, Maiká. Silvio, esse caso do René Simões, por exemplo, tem nem o que dizer, né? Tá completamente alijado da realidade. É um cara que é um senhor que já devia ter pegado aí a grana que ele ganhou na carreira dele e se aposentado, ficado quieto em casa lá, não falar mais. Não sei também porque que as pessoas ouvem o René Simões também. E o retorno do futebol carioca é um absurdo, né? É uma vergonha mundial. Nós trouxemos aqui... Vocês viram a manchete do Olé? Não, eu não vi. O Olé colocou ontem manchete, quando foi tratar sobre o retorno do futebol no Rio de Janeiro com o público, a manchete era Carnaval Carioca, em tom de deboche, obviamente. E a matéria abria dizendo o seguinte: com 6 mil mortes, Rio de Janeiro decide, ao contrário de tudo que está se vendo no planeta Terra, botar gente dentro do estádio de futebol de novo. E os argentinos têm moral para falar, né? Os argentinos estão preocupadíssimos com o crescimento exponencial aí de casos de Covid também na Argentina, mas hoje o presidente isolou o centro de Buenos Aires, ali a parte central de Buenos Aires, que é onde tem o maior número de casos, né? Mas a Argentina tem uma situação controladíssima de um número baixíssimo de mortos, né? Infelizmente tá crescendo, tá tendo mais casos, mas a Argentina é exemplo de combate ao Covid. E eles falam com propriedade. E na semana passada nós trouxemos aqui o número de dias, né, Silvio? Foram no mínimo 70 dias para o futebol na Itália, uma média de 70 dias para o futebol na Itália, Espanha e Reino Unido retornarem após o pico. 70 dias após o término do pico de mortos, né? E o Rio de Janeiro voltou com futebol e aprovou futebol com público, né? Também. Durante o pico de mortos, né? E outra coisa, o pico brasileiro, ele não se fala sobre isso, né? Ele não é combatido. Aí que tá, a gente tá vendo o pior momento do Brasil. O Brasil tá sendo palco dos testes da vacina de Covid, não é pra gente ficar feliz, né? A vacina tá sendo testada no Brasil porque nós somos o epicentro hoje no mundo, né? Um péssimo exemplo. E aí o futebol, o carioca retorna, né? É impressionante, assim. Não tem explicação para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu fico a pensar, o Ministério Público do Rio de Janeiro não pode entrar nessa jogada? Tem autoridade para entrar, porque o Ministério Público existe exatamente em função da retaguarda para o cidadão, para a cidadania. Ele acha até que mais do que ter a possibilidade, tem a obrigação de entrar nisso. Eu não sei como é que o Ministério Público do Rio está engolindo especialmente essa informação de que a partir de 10 de julho, quer dizer, daqui a 12 dias, nós teremos público, teremos 15, um clássico no Maracanã. Teremos 15, 20 mil pessoas no estádio, cara. Como é que tu vai dividir 20 mil pessoas, por maior que seja o Maracanã, tu vai espaçar as pessoas dentro do estádio? E outra, para tu garantir que as pessoas estejam espaçadas, tu teria que, sei lá, uma divisória entre cada pessoa. Na hora do gol, tu acha que os caras não vão pular um em cima do outro para comemorar? E a entrada? Tem isso, cara. E a entrada no estádio? Como é que vai ser? Vai ter fila? Claro. Como é que vai ser? Não tem como. Com horário. Vai ter que marcar com horário marcado. Ridículo, é ridículo. Tu vais entrar às 15h23. Olha, cara, meu amigo. Em qualquer lugar do mundo existe uma definição, um consenso das pessoas com alguma sanidade mental, de que a volta de eventos, a volta de pessoas aglomeradas em determinado local para um espetáculo de música, de esporte, ou seja lá o que for, só poderá acontecer quando tivermos efetivamente uma vacina testada, aprovada
e em funcionamento. Fim, cara. Isso é dado técnico. A propósito, Baldasso, tu tá na praia aí, né? Tô. Tá. Mas antes que me corneteiem, deixa eu dizer o seguinte, eu não sou o cara aquele que vem no final de semana pra praia achando que tá de férias. Eu moro aqui. Eu sou morador da praia. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, como é que tu e como é que o pessoal do programa imagina o mês de dezembro na praia, quando começam a chegar as pessoas na praia? Ainda que lá por setembro o futebol, por exemplo, tenha voltado em todo o país. Mas aí eu vou te falar, agora eu vou ser o advogado do diabo, tá? Vou ser o advogado do diabo, porque eu vou trazer para vocês uma vertente de pensamento que cada vez ganha mais força. Algumas pessoas que argumentam de que na Europa está se chegando à conclusão de que há necessidade de se conviver com o vírus. Que o vírus vai estar presente, não há nenhuma prova estabelecida de que quem pega nunca mais vai pegar. Inclusive, existem estudos que começam a mostrar que é como se fosse uma gripe, que tu pode pegar o Covid-19 hoje e daqui um mês tu pegar de novo. Não tem nada definitivo em relação a isso, mas o fato é que existe uma vertente de pensamento que começa a estabelecer, especialmente na Europa, a seguinte ideia: vamos ter que conviver com o vírus. Vamos ter que melhorar o nosso sistema de saúde, ter condições de atender a todos e conviver com o vírus. Ele vai estar entre nós por muitos e muitos anos, por muito tempo. Ele vai fazer parte das nossas vidas. Esta é, sim, uma vertente de pensamento que ganha força, especialmente na Europa. No Brasil, essa vertente de pensamento não teria como funcionar neste momento por um motivo muito simples. Se nós temos uma situação no Rio Grande do Sul razoavelmente de números baixos, e tu tem já colapso numa cidade como de Canoas, que é uma das grandes cidades, como é que tu vai imaginar algum tipo de afrouxamento? Mas na Europa se discute isso. Como é que vocês acham que vai ser a nossa praia a partir de dezembro, gurizada? Eu acho que tem uma providência que foi tomada nesse final de semana que eu acho que tem que ser prorrogada durante muito tempo, que é fechar tudo ao meio-dia de sábado, né, que é o mínimo que pode se fazer. Capão da Canoa adotou isso, fechou a faixa de areia. Eu acho que durante muito tempo tem que acontecer isso pro litoral, né, ter uma normalidade. E eu acho que cada região tem que começar a pensar nas estratégias que funcionam, né? Porque do jeito que está flexibilizando, a hora tem uma bandeira, a hora tem outra, e as pessoas não se mexem, acho que tem que partir para uma decisão mais radical, mas tudo dentro do funcionamento dos hábitos de cada região. Sabe que lá em Osório, eu acho que foi na sexta-feira, final da tarde, início da noite, muita gente foi para 030. Muitos carros, tem até uma imagem lá, muitos carros para 030 impedindo a entrada de pessoas para a praia. A entrada de pessoas que vinham pela Freeway e iam para Tramandaí, por exemplo. Eu não consigo enxergar, eu não consigo imaginar o mês de dezembro. Honestamente, mas isso aí também, não consigo nem saber se em dezembro ainda não vai estar assim, a coisa mais ou menos forte. Mas isso Como vai ser isso aí? Mas isso aí não é trabalho do cidadão também, né? Tem governo para isso, né? Tem governo para fechar a estrada e orientar, não é trabalho do cidadão. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que vai. E tem outra coisa. Nem todo mundo tá indo. Eu não vou pra praia, não tenho casa na praia. A minha mãe tem em Santa Catarina e não vai desde o verão. Mas assim, tem gente que tá indo pra praia porque não aguenta mais ficar dentro de um apartamento. O cara tem esse direito também, ele não tá. Tem gente que tá indo pra praia pra ficar isolado dentro da casa na praia, não pra ficar. Aí é que tá. Zanzando na talvez rua. Seja a maioria. Tu não pode tirar o direito de ir e vir das pessoas. Se o cidadão tem uma casa em Capão da Canoa, ele tem o direito de ir na casa dele em Capão da Canoa. O que ele não tem o direito é de sair pra rua, ir pra beira da praia e criar um organismo de contágio que Capão da Canoa não tem. Pois aí vai o governo e o que a prefeitura tem que fazer? Fecha a orla. Faz o que a Capão da Canoa fez. A partir de meio-dia o supermercado tá fechado, não tem mais essa. Fecha a praia e acabou. Opa, é isso. É o que foi feito, né? Fecha a orla? Sim, proíbe de ficar fecha na praia. A orla? A praia, a orla também. A orla já devia estar fechada aqui em Porto Alegre. Há muito tempo. Pois é, foi exatamente isso que eu lembrei na hora. Porque tem gente que não... Atenção, tem muito irresponsável, evidentemente, nesse processo que vai para a rua. Mas se facilita também.
Porque essa de fechar a orla, cara, por que não se fechou a orla? Eu não sei nem como é que foi o fim de semana, estava muito frio, talvez não tivesse muita gente, mas quantos finais de semana nós tivemos na orla do gasômetro, muita gente transitando, não se pensou na possibilidade de fechar, e seguramente em função daquele movimento extraordinário, dias depois acabou, e a gente não fica sabendo, acabaram surgindo vários casos de Covid. Eu acho que seria tudo questão de bom senso, né, gente? Porque assim, ó, se tu passar na orla do Guaíba agora, sabe o que tu vai ver na orla do Guaíba agora? Tu vai ver o tiozinho que está tentando diminuir o peso por orientação médica, de máscara, caminhando lá na orla, fazendo a sua caminhada que foi designada pelo seu médico. Tu vai ver a senhora com uma bicicleta também fazendo seu exercício físico. É que não há bom senso das pessoas. O problema não é o cara que vai se exercitar, e isso não está proibido, e nem tem que estar proibido. O problema é o cara que vai sentar para fazer roda de chimarrão com os amigos. O problema é a turma que pega um ônibus do outro lado da cidade e vai lá na orla no final de semana para namorar, para ficar todo mundo abraçado. Esse é o problema, é questão de bom senso. Silvio, para efeito de comparação aqui que eu falei da Argentina, a Argentina tem uma população hoje de 44 milhões de pessoas. 44 milhões e meio. A Argentina tem 60 mil casos confirmados de Covid, 1.230 mortes. Tá? Eu peguei São Paulo, por exemplo. São Paulo tem uma população idêntica à da Argentina. A Argentina tem 44 milhões e meio de habitantes e São Paulo tem 44 milhões. A Argentina está com, repetindo, 60 mil casos confirmados, 1.200 mortes. São Paulo está com 271 mil casos confirmados e 14 mil mortes. Mesmo número de população, nem estou comparando com o Brasil. Tá? Argentina 1.200, São Paulo 14 mil mortos. Né? Então, se tem um povo que pode criticar o jeito que o brasileiro está cuidando do Covid, é o argentino. Bom, futebol lá nem se fala, né? A quarentena, no que eles chamam de AMBA, né, que é a área metropolitana de Buenos Aires, que é a cidade mais adjacências ali, foi estendida até o dia 17 de julho. Quarentena na Argentina até 17 de julho. E aí vai ao encontro do que a gente está falando aqui. A orla aberta, tem gente que está se lixando. Tem gente que está... não é nada, sou jovem. Tem muito jovem que pensa assim. Né? Não sou grupo de risco. Se for ver o número de mortos, infelizmente, é mais de idosos, né? Só que o que as pessoas não se dão conta... É mais de idosos, mas tem muita gente de 20, 30, 40 anos morrendo ainda. E tem outra questão que é a seguinte, que as pessoas não se dão conta, é que o contágio, né? A pessoa pode até, um jovem, meia idade, enfim, 40 anos, pega o coronavírus, tem mais chance de recuperar. O que ele não se dá conta é do leito de hospital que ele tira, né? Da atenção de um médico que ele tira, de um médico que ele acaba contaminando quando vai para o hospital contaminado, né? Tem toda uma questão, um senso aí de cidadania que está faltando para as pessoas, né? Agora, Benfica, tu me perguntou sobre o final do ano em dezembro na praia. Nós teremos um final do ano, um período de, entre aspas, veraneio completamente diferente desse ano, né, Benfica? Estranho, no mínimo estranho. As crianças vão estar estudando, começa por aí, o que já tira a possibilidade de longas férias para alguém. Vai estar acontecendo futebol, as pessoas vão estar retomando provavelmente a sua ação de trabalho de forma efetiva. Ninguém vai estar preocupado em descansar, porque todo mundo está dentro de casa há muito tempo. Vai ser um final de ano completamente diferente. Tem razão. Kleber Grabowska aqui no Bairrista FC. Mudando a pauta, enfim, oficializada a ida do Arthur, saindo do Barcelona para jogar na Juventus. E pela informação de hoje pela manhã, cerca de 70 milhões de euros, 72. mais ou menos. 72 milhões de euros, ainda que o Pjanic, ele vai entrar no negócio, eu não estou entendendo, porque o que se falava no final de semana é que se ele entrasse no negócio, entraria o dinheiro a ser colocado, seriam cerca de 10 milhões de euros, mas agora não, 72 milhões de euros, olha, os olhinhos do presidente Romildo Bolzan estão brilhando nesse momento, porque são 17 milhões de reais, me parece, para o Grêmio, né? Com 72 milhões, o Grêmio está ganhando 14 milhões e alguma coisa, né? Mas ainda tem um bônus, né? Tem objetivos alcançados, tem alguma
alguma coisa que pode render mais. Então, a variação dessa negociação pode render de 14 milhões a 16 milhões de reais para o Grêmio, né? É uma grande notícia para um negócio que, eu não sei, eu fico meio preocupado com o que vai ser do Arthur, né? Porque é um cara que não aconteceu lá no Barcelona e ganha uma segunda chance. Não queria sair do Barcelona, queria dar a volta por cima, né? Mas o momento do Barcelona não é legal. Tem um ambiente muito ruim, o Setien não conseguiu retomar a qualidade do futebol do Barcelona, que ficou para trás em cima do Real Madrid. E tem outro detalhe, né, mudando um pouquinho a pauta, né, Silvio? No ano que o Real Madrid abre mão do Cristiano Ronaldo, o Barcelona com Messi, com Luis Suárez, não conseguiu ganhar o Campeonato Espanhol, né, é sinal de que não funcionou, não encaixou, mesmo trocando de técnico. E o Arthur agora vai ter esse privilégio, né? Jogou com o Messi e agora vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Por falta de parceria, ele não pode reclamar. Não pode reclamar. Baldasso, tu que é técnico em contabilidade, 14 milhões de reais pois nesse não. momento, de 14 milhões de reais para um clube no Brasil nesse momento, é um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Mas tu tem certeza que é só isso, Benfica? Quantos milhões de fazem? Vamos fazer esse cálculo de novo. Mas é que se falava em 80 milhões, uma coisa assim, 80 e poucos milhões, que assim, seria Silvio, o valor, e o Grêmio ganharia cerca de 18. É que assim, ó, a questão então, como agora são 72... É 5%, não é? Não, 13,5%. A questão é a seguinte, ó. 13,5%. É que o Arthur vai terminar a temporada no Barcelona, na verdade é uma troca, realmente. Só que o que vai favorecer o Grêmio é que essa troca vai ser feita de uma maneira diferente, não é uma troca imediata, né? Por causa da questão contábil, que os senhores aí, técnicos em contabilidade, já sabem. O Grêmio recebe, o Barcelona recebe pela venda e depois paga, devolve uma parte, né? E fica um saldo e recebe o jogador, o Pjanic, de volta. É assim, vocês compram o Arthur de mim, que eu compro o Pjanic de vocês por tal valor, a gente acerta tudo e fica mais ou menos uma troca. Só que para o Grêmio não interessa, porque como o Arthur está saindo do Barcelona, nessa temporada, entra nesse exercício contábil, porque o Barcelona quer terminar o ano no azul, né? Não quer terminar o ano no vermelho. Então, nesse exercício contábil, o Arthur é uma venda. No próximo, quando o Barcelona comprar o Pjanic, aí esse valor sai, né? No balanço contábil do Barcelona sai, e aí fica para o próximo ano esse balanço, e aí vem o Pjanic. Então, teoricamente, é uma troca, mais um valor, né? O Pjanic mais uma grana pelo Arthur, mas, né, na parte contábil é uma venda, e aí favorece o Grêmio, e o Grêmio tem algo em torno de... Eu até vou abrir aqui a notícia, os guris mandaram, o valor certinho, tá? Tanto a porcentagem Sim. quanto que bom, o pessoal não mandou no roteiro. Muito obrigado, gente. Valeu. Tá na notícia, peraí. Aqui, abrindo agora. Queimando a produção? Tô queimando a produção porque não mandou, né? Aí é sacanagem também. Cadê o troço? Não veio o valor. Vou abrir aqui a notícia certinho e mando pra vocês, tá? Manda aí. Ainda no programa de hoje? Tem condição? Sabe que um dos maiores acertos da FIFA nos últimos tempos é justamente isso, né? Esse mecanismo de defesa, ele dá uma segurança e estabelece uma justiça dentro do processo. Né? Tu pega um clube brasileiro que na venda de um jogador para o futebol do exterior acaba vendendo por um valor subdimensionado, porque o futebol europeu trabalha com outros valores, mas de qualquer maneira depois, em outras transações internacionais, vem a justiça, né? No ano passado, o Inter vendeu o Alisson, o goleiro, por 5 milhões de euros. E hoje é o maior goleiro do mundo, uma bagatela. O Internacional ganhou mais o ano passado, quando ele foi vendido da Roma para o Liverpool, do que quando ele foi vendido do Inter para Roma. Só pelo mecanismo de defesa da FIFA. Então, acho absolutamente justo que os clubes tenham uma proteção, porque, cara, a cada um guri que tu vende por 1 milhão de euros, o clube teve que gastar na formação de 30 guris. Então é muito custo formar um jogador e tem que ter algum tipo de proteção. Tem uma notícia boa para o Inter, né, nesse começo de semana. Aí, a Grenal acabou de publicar aí uma nota colocando que o negócio do Gustavo com o futebol coreano está fechado. Não sei se o Internacional aceitou só os 15% a que tem direito ou se alguém cedeu um pouco mais. Né, e tem a possibilidade do Internacional negociar o Eric, lateral que voltou para o Sub-20, para o futebol dos Emirados Árabes, para o Al Ain. Então acho que no momento que o Internacional queria todo o plano
vender algum jogador, essas duas notícias aí são interessantes. E tem uma outra notícia interessante que eu acho que vem da coletiva do Kudê da sexta-feira. O Kudê está sendo um cara extremamente lúcido e participativo. Todo mundo está elogiando o Kudê, que é um cara que participa demais das coisas do Internacional, adora trabalhar e durante as férias observou muita coisa. Ele está dando aí uma nova chance para o Potker, que talvez seja a alternativa para a saída do Gustavo, dentro do que o Internacional tem, porque o Internacional não vai contratar, e ele está enxergando qualidades no Nonato, que num primeiro momento foi para o fim da fila porque não deu a resposta esperada, né? Ele está dizendo que a evolução do Nonato é uma coisa muito interessante. Eu fico muito satisfeito com isso, porque acho que o Nonato tem muita qualidade, né? E o Internacional não pode ficar queimando os caras na primeira resposta negativa, e está observando também o crescimento do Praxedes. Olha, o Kudê, conforme disse o profeta Fabiano Baldassi, é um tremendo treinador. Não sei se é um dos 5 melhores do mundo, como o Baldassi chegou a dizer, mas está dando uma resposta muito interessante nesse trabalho do Internacional, mesmo sem bola rolando. Acho que essa altura já é um dos 4 melhores do mundo. Tu sabe que, mas não tenha dúvida nenhuma, se é que já não está chegando ao topo. Ô, Benfica, no final de semana se discutiu muito isso, e eu tenho certeza que essa discussão te interessa, tá? Porque num estado de dualidades, como nós estamos, de maragatos e chibangos, gremistas e colorados, aqui sempre se tem um extremo. A questão que envolve o posicionamento que cada um tem sobre o aproveitamento da base, eu acho que tem 2 lados. Tem um lado, que é o lado aquele que o menino sempre vai ser pior, que o cara quer a contratação de fora, se for estrangeiro, melhor ainda, o guri ele sempre cobra mais, existe um lado que é assim. Mas tem um outro lado também, que romantiza o menino formado no clube, a ponto de achar que ele deva jogar de qualquer maneira e seja intocável. Eu acho que existe um meio termo disso aí. Por que eu estou dizendo isso? Teve uma discussão no final de semana sobre vender o Eric. Se é bom ou ruim vender o Eric. Eu não sei valores ainda, e evidentemente que uma boa venda ou uma venda ruim depende do valor. Mas deixando isso de lado, o Eric é um menino formado no clube, é um menino que tem potencial, mas é um menino que subiu para o profissional e estava descendo agora para a base de novo, porque não ia ter chance, porque tem 3 laterais esquerdos na frente dele. Ainda tem o Moisés, que é titular, o Wendel, que é o reserva, e tem aparecido bem neste ano, e o Natanael, com quem o Eric disputaria a segunda reserva do Moisés. Então, neste caso, acho que tem que ser um pouco frio também. Um pouco frio. O clube precisa de dinheiro. Esse menino subiu e não conseguiu galgar os degraus para conquistar algo maior no período em que esteve desde o ano passado nos profissionais. Então, se houver a possibilidade da venda, tem que vender, cara. Tem que vender. Nesse momento, em função da pandemia, eu entendo. E acho que há 2 vertentes nesse processo que podem ser debatidas. Primeiro, neste momento, daqui a pouco tem que vender. O Inter precisa vender, precisa fazer dinheiro. Ponto. Segundo, por que o Eric não tem condição de pelo menos ser o terceiro à frente do Natanael? Por que tem que ser todos jogadores maduros, cara? Especialmente nesse momento em que os clubes não terão condição de contratar e tem que cada vez mais olhar para suas categorias de base. A menos que o Inter tenha chegado à conclusão de que ele não tem potencial. Pois não tem capacidade. Olha, talvez seja análise da bola, né? Eu olhei alguns jogos da Copinha ano passado e, olha, não vi muita coisa no Eric, não, hein? Então, talvez seja isso. Tá aí a explicação. Fiz a pergunta. Vou te dar um outro exemplo. Tem um menino que tinha virado quase uma lenda urbana, de tanto a gente comentar, chamado José Aldo. Um menino da base do Inter, que o Inter foi prorrogando o contrato com ele, e no final do ano passado prorrogou um contrato que termina nesta semana. E o Zé Aldo está indo embora. O Zé Aldo está indo embora. Ele jogou 30 minutos com a camisa do Internacional e está indo embora. Por que ele está indo embora? Ah, mas ele não foi aproveitado, que absurdo, e prorroga. Cara, o Kudê olhou para ele e para o Cezinha e chegou à conclusão de que ele quer o Cezinha e não quer o Zé Aldo. Ele não gostou do Zé Aldo. Tomara que o Zé Aldo é muito técnico, é muito habilidoso, mas não é um jogador competitivo, ele não se encaixa no tipo de jogo do Internacional. Se a ideia é implantar esse futebol veloz de rapidez, de velocidade, de marcação, de recomposição, o Zé Aldo não se encaixa nisso. Perfeito. Tomara que o Internacional aproveite então a passagem do Kudê para definitivamente
trabalhar melhor, aproveitar melhor as suas categorias de base, porque já faz algum tempo que o Internacional, afinal de contas, não revela alguém, né? Houve Benfica, agora não é mais... revelava tanta gente e depois parou? Mas agora não é mais opção. Mas com o Kudê, a gente já está vendo aí o Fux colocado como titular, derrubando o Moledo, isso aí já é o dedo, né? O Prachetes, o Johnny, né? O Internacional está tendo assim, uma resposta muito imediata e num bom momento. Os guris estão com confiança porque conquistaram a Copa São Paulo. Há muito tempo o Internacional não tinha um título da Copa São Paulo, né? E o Kudê está aproveitando de uma maneira muito rápida. Muito bem, gurizada. E eu vou dar só uma informação para vocês. O Inter acredita no Kudê para fazer essa transição histórica de mudança de convicção e ideologia do clube, diante do que está acontecendo nessa pandemia, para fazer um processo para, a partir da virada do próximo ano, o Inter não mais contratar, por exemplo, jogadores por empréstimo de um ano, pagando 250 mil por mês para ser reserva. O Internacional não vai mais fazer isso. O Kudê vai conduzir um processo em que o Inter vai ter 5 ou 6 peças no time titular, contratados, caros e não sei o quê, e o resto é gurizada no time, no banco e no grupo. O Kudê vai conduzir esse processo no Inter. Júnior Baicá, só queria dar um pitaco. Eu queria falar sobre esse... rapidinho sobre esse assunto que a gente está falando. Nós fizemos, o Kleber falou também aí agora há pouco, nós transmitimos, né, a Copa Soverardi, que foi a Copa do segundo semestre ano passado, e Grêmio e Inter jogaram com os times de baixo, né, de transição, enfim. O Grêmio e Inter fizeram 2 campanhas decepcionantes, né? O Inter foi eliminado pelo São José na semifinal, se não me engano. Tomou 5-1. 5-1 e 3-0. 5-1 e 3-0 do São José, né? Com essa gurizada toda aí. O Grêmio também não é nem corneta. O Grêmio caiu. Só um pouquinho. Deixa eu terminar. O Grêmio caiu antes também na Copa Soverardi, 8ª ou 4ª, se não me engano. E essa gurizada aí, claro que tem jogador que pode virar, que pode vingar. Esses times de transição do Grêmio Inter também tem uns caras que estão nesse time de transição há 1000 anos. Né? O Inter tinha o zagueiro Fábio Alemão, por exemplo, já tinha jogado no profissional do Paysandu, voltou para base. O Grêmio tinha uns jogadores assim também. E essa gurizada aí precisa ter mais vontade, mais sangue no olho. Porque são os caras que já são tratados como pérolas, enfim. Chega na hora da pomada, chega na hora do vamos ver, e os caras dão para trás. Foi o que aconteceu no passado, né? E são tratados como já agem como se fossem os próprios Neymares, né? Eles agem como se eles fossem o Neymar, enfim, mimados e achando que já estão com a vida ganha. Os caras que não firmam, né? E aí tu vai ver quem é que firma. São os caras que acabam indo longe mesmo. Porque esse pessoal fica para trás. Então tem muito falatório aí, muito jogo de muito marketing também, muito lobby em cima da segurizada que acaba não confirmando. Tá, mas assim, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Tá aqui o cara que no ano passado discutia com o Benfica, que o Benfica pedia aproveitamento da base, e eu dizia para o Benfica que não tinha o que aproveitar. Agora tem. Esse foi um processo de... A destruição do Internacional também passou pela base. Não tô falando... O Inter foi plantando sementes para voltar. O futebol brasileiro neste ano tem uma competição oficial que começou e terminou. Se chama Taça São Paulo de Futebol Júnior, que é a principal competição de base do país. E o Inter ganhou essa competição, jogando muito e apresentando o melhor jogador da competição, que foi o Prachetes, e outros tantos jogadores que estão sendo aproveitados. Este momento do Inter é diferente do que foi nos últimos tempos. É diferente. O Inter efetivamente agora tem produção na sua base. Muito bem, esse é o Bairrista FC. O Bairrista FC com Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso. Kleber Grabowska, o que tu recomenda, Kleber? Só dando mais um pitaco, uma coisa que vai ajudar o Internacional a amadurecer essa garotada é o fim do Sub-23, né? Então, o pessoal vai parar de ficar tão acomodado, porque tem 2 ou 3 anos para decidir o que vai fazer da vida. Então, tem uma linha de corte agora no Internacional e uma observação muito atenta do Kudê. Eu estava observando esse final de semana as homenagens ao Raul Seixas, né? No domingo, se fosse vivo, Raul Seixas completaria 75 anos e o Canal Brasil apresentou um
tributo a Raul Seixas, com vários artistas se apresentando, e na sequência um filme sobre o Raul Seixas, que é um depoimento muito interessante do Paulo Coelho. Paulo Coelho está falando sobre a censura, aquela música da mosca, né? Eu sou uma mosca que pousou na sua sopa, que a censura não conseguiu entender do que se tratava. E aí, no meio do depoimento, o Paulo Coelho está em Genebra, na Suíça, daí uma mosca começa a circular e diz: cara, mas aqui em Genebra nunca teve mosca, deve ser o Raul Seixas. Daqui a pouco a mosca vai e posa no ombro do Coelho. Achei sensacional. Que loucura, cara. Que loucura. Essa cena aí é fantástica, cara. Tá o Paulo Coelho em Genebra falando sobre a mosca na sopa e de repente aparece uma mosca voando na frente dele, em Genebra. Em Genebra eu nem sabia o que é mosca em Genebra, né? Um troço maluco, cara. Tu acha que não existe mosca em Genebra? Mas é óbvio que não existe mosca em Genebra, né? Ah, não tem vaca lá? Tem vaca lá, não tem? Não tem mosca lá. Não tem vaca lá nos Alpes suíços? Então tem mosca também. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Cara, se isso fosse bem cantado, seria maravilhoso. O Maiká. Oi. Tim Maia ou Raul Seixas? Silvio Benfica. Que, Guris? Eu tô falando de dois gênios. Sabe qual é a pergunta que tu fez pra mim? Tu perguntou não agora. Não tem resposta? Garrincha ou Robinho? Foi o que tu me perguntou agora. Não, senhor. Não, senhor. Não tem conversa. Mas não, senhor. Não tem conversa. Eu nem sei quem tu vai escolher. Não tem conversa. Tim Maia. Tu parte de uma premissa errada. Não tem discussão. Tu acabou Se for Pelé ou Garrincha, eu aceito. Não, vocês estão completamente equivocados. Não, tu tá equivocado. Já tá 2-1. Raul, não. É que assim, ó, não vamos misturar gosto musical com importância. Tim Maia e Raul Seixas na música brasileira têm importâncias similares, em vertentes um pouco diferentes. O Tim Maia mais para soul music, o Raul Seixas era o rock, misturado com baião, mas a importância dos dois para a música brasileira é similar. O que tu ia dizer, Maiká? Tu nem completou? É um azedo, cara. Meu Deus do céu. Não, eu só fui dar minha opinião, mas se vocês quiserem, eu posso concordar com vocês, então. Se eu não posso dar minha opinião, não posso discordar com vocês. A partir de agora vai ser monitorada aqui. Vocês querem que eu diga o que eu acho ou querem que eu concorde com vocês? Posso concordar com vocês. Não, pra mim não tem comparação. Não tem. Tá, mas tu não disse quem é. O que o Silvio, eu falei o Tim Maia, obviamente. Comparar o Tim Maia com o Raul Seixas é comparar o Garrincha com o Robinho. Não, senhor. Sim, Garrincha senhor. com Pelé. Não, Kleber, decide essa parada. Doido. Eu sou muito mais fã do Tim Maia, mas reconheço o talento incrível do Raul Seixas, um cara que se foi com 44 anos, né, Silvio? Saudável, né? Era um cara saudável pra caramba também. Foi em agosto de 1989 a morte do Raul Seixas. Raul Seixas morreu em decorrência da diabetes. E como ele era alcoólatra, o alcoolismo acabou juntando com a diabetes e deu o problema todo. O Casagrande, no auge da sua saudável. O Tim Maia só tomava refrigerante. Do Leme ao Pontal. Sabe a história do Leme ao Pontal? Pra encerrar o programa. Outra coisa que acabou foi o programa. O pessoal já tava chiando aqui do meu lado. Sabe qual é a história do Leme ao Pontal, Silvio? Dizem, né? Que o Tim Maia tinha uma mesa na casa dele que tinha um mapa ali da parte das praias do Rio, né? E aí ele disse que eles espichavam, quando tinha umas festas boas lá, eles espichavam do Leme ao Pontal. E aí o resto, né, fica subentendido. Kleber, encerra o programa. O Casagrande teve uma época que queria expandir os negócios dele, resolveu ter uma produtora de shows, e aí ele resolveu montar um show do Raul Seixas, Casagrande roqueiro raiz, né? Raul Seixas em Marília. Aí tinha um evento de motocross em Marília, aí a produtora foi lá e alugou o ginásio, só que os caras muito competentes alugaram numa data ou antes ou depois do evento. Eles queriam aproveitar a cidade de Marília cheia para fazer um show do Raul Seixas. O show foi uma porcaria, ninguém foi. Aí para tentar botar público, eles resolveram sortear uma moto. Aí o cara disse, não, deixa comigo, um dos sócios do Casagrande, deixa comigo que eu dou um jeito. Daí
nem a moto conseguiu atrair público, né? Daí tiveram que fazer o sorteio, anunciaram a moto. Daí disse, não, mas deixa comigo, dá esse número para alguém da tua confiança, e daí faz de conta que ela vai ganhar, mas depois a gente devolve a moto para a concessionária e fica assim. Só que os produtores foram tão incompetentes também nesse aspecto que deram um papel para uma menina que queria a moto. Então, foi a primeira e única experiência do Casagrande. E, além de tudo isso, o Raul Seixas enchendo o saco que não apresentaria o show se não tivesse o cachê na mão. Nossa Senhora! É assim que a gente fica por aqui, com o Bairrista FC, que volta amanhã. Tchau, tchau.